Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar sobre Unbreakable Kimmy Schmidt. That's gonna be, fascinating transition. Pra quem não conhece, Unbreakable é uma série de 2015 com 3 temporadas, a terceira finalizada agora em maio de 2017, e é uma comédia produzida pela Netflix. Ela foi comprada pela NBC, mas não chegou a lançar. E no caso, é uma série produzida e criada pela Tina Fey. Pra quem não conhece, é uma humorista muito famosa norte-americana. Ela quem fez o argumento. 30 Rock. E ela quem fez os argumentos pra criação de Mean Girl. Meninas Malvadas. E também, junto com ela, nós temos o Robert Carlock, que foi responsável por parte de Friends a partir ali de 2000. Joey e 30 Rock também. E além deles dois, temos o David Miner, que também era responsável por 30 Rock. Então a gente tem uma equipe de criação aí, basicamente, levada por pessoas que trabalharam em 30 Rock, assim como grande parte do elenco. No elenco principal a gente conta com 4 personagens, né? Sim, a Kimmy, que é feita pela Ellie Kemper, que fez The Office, fez Anos da Lei, ela é professora. Ela é professora, né? A ruivinha. Tem o Titus Borges, que faz o Titus Andromedon, que é um cantor, que já tem 2 álbuns. Ele foi indicado ao Emmy como melhor ator coadjuvante por Unbreakable Kimmy em 2015 e 2016. Tem a Carol Kane, que é a Lilia, que fez Família Addams e foi indicada ao Oscar de melhor atriz por Rua da Esperança. E a Jane Krakowski, que faz a Jacqueline, fez em Flintstones. O Viva Rock Vegas, ela faz a Betty, mulher do Barney. E também faz Garotas Malvadas. Sim. E que acho que é deles com o currículo mais conhecido. Ela faz parte de vários filmes bem populares. Sim. A gente vai entrar melhor nos personagens depois de contar a história pra vocês. Exatamente. Bom, dando um resumão aqui, a história de Unbreakable é o seguinte. Um reverendo um dia decide sequestrar 4 mulheres, não necessariamente no mesmo dia, mas ele sequestra 4 mulheres e as coloca num abrigo no meio de Indiana, dizendo que o mundo vai acabar e que ele tem a data perfeita pra isso. E aí ele depois... tem a data perfeita, ele sabe qual é a data. Deus contou pra ele a data que o mundo vai acabar. E aí ele prende elas pra salvar lá, e aí depois que o mundo acaba, o mundo é um mar de lava e elas não podem mais sair. E ele é tipo o melhor amigo de Deus. E aí... Lilo, mini Lilo. Deixa o gato. Certo. Problemas com cachorro. Enfim. E aí, quando passa todo esse período... Enfim. E aí elas moram lá por 15 anos, sem qualquer tipo de contato externo, achando que de fato o mundo acabou. E aí... Todas menos a Kimmy. A Kimmy e a Maria não acreditam que o mundo acabou. Elas acham que tem alguma coisa de errada, mas elas não têm coragem também de sair pra... Não, elas não conseguem. Tem um episódio em que a Kimmy encontra o rato no duto de entrada de ar. E aí ele fala, ela fala, todos os seres morreram? Aí o veterinário fala, todos os seres morreram, só sobramos nós. Ela fala, então o que é esse rato aqui que eu achei no duto de ventilação? Aí ele pega e dá uma desculpa, briga com ela, ele fala que ele vai quebrar ela, no sentido de que ele vai dominar ela, né? E aí ele some com o rato e todo mundo se abaixa. Não, na verdade tem um momento, eu nem lembro se é esse mesmo momento, mas que ele fala pra ela, se você quiser, você pode sair. Mas se você tiver errada, vai todo mundo morrer e a culpa vai ser sua. Não, ele não fala que ela pode sair. Ele fala que ele vai soltar a Gretchen. E que a Gretchen pode ter a vida dela. A Cindy. A Cindy vai ser solta. Se tiver a Cindy pode voltar com a ajuda e resgatar ele. Se ela tiver errada, ela vai morrer no Mar de Fogo. E aí ela seria responsável por isso. Então tem todo um terror psicológico. E aí elas acabam passando esses 15 anos lá. E ao fim desses 15 anos elas são resgatadas por... acidente por uma companhia elétrica que tá fazendo reforma. Exatamente. Eles acham um bunker, soltam elas. E elas descobrem que, na verdade, esse tempo todo o mundo se desenvolveu e continuou e foram elas que pararam no tempo. E aí elas vão voltar... Desculpa, muitos animais em casa. E aí elas vão voltar pro mundo real, digamos assim, como se elas tivessem dormido em 1998 e acordado em 2017. Elas são 4 mulheres, como já dito. A Gretchen, que é delas a mais dependente, né? A Gretchen era ginasta quando criança, então ela tinha um treinador que mandava nela o tempo todo.
E aí ela cresceu sempre dependente de alguém. Quando ela saiu dali, ela já foi pega pelo reverendo e ela confia cegamente nele, precisa de seitas pra continuar vivendo. Ela tem uma síndrome de Estocolmo muito grande. Ela acha que, na verdade, ele só errou a data e que o mundo não tem acabado, mas ela acredita. Ela é a única delas que confia no reverendo, mesmo depois do bunker. E, na verdade, ela entra em outras seitas, até que ela cria a própria seita, são várias... Ela São vai 3 temporadas, saindo né? de uma enrascada na outra, né? Tem a Cindy. A Cindy é o estereótipo da menina popular, é a loira, bonitinha e tal, apesar delas todas parecerem a Mish ali naquele local. Apesar de todas elas parecerem a Mish ali, ela é aquela que ainda tem os sonhos românticos e gostava do menino mais bonito da escola e achava que ia casar com ele. E sempre era protegida pela Kimi. Então ela é essa pessoa que quando sai de lá vai se aproveitar de toda uma questão midiática, né? Ela vai para programas de auditório, entrevistas, faz parte de um programa de psicólogo ao vivo, um tipo de caso de família, bem interessante. Vira o rosto da campanha publicitária de um negócio pra abrigo, sabe? Tipo, enfim. A Dona Maria, que é delas a mais velha, né? A Dona Maria é uma senhora mexicana. E ela vai também usar dessa mídia para promover o trabalho dela depois, que vai ser uma marca de molhos. Picantes mexicanos. E no caso é muito interessante o fato de que ela passou ali esses 15 anos, mas ela não aprendeu a falar inglês com eles. Na verdade, mais pra frente a gente descobre que até aprendeu. Mas ela dá uma tirada antes, que eles falam tipo, você passou 15 anos com a gente, você não aprendeu a falar inglês? Ela fala, vocês passaram 15 anos comigo, não aprenderam a falar em espanhol? E isso é muito legal, porque essas pequenas críticas são que vão conduzir a história. A gente vai entrar aí também, mas antes eu tenho que apresentar pra vocês a protagonista, que é a Kimi. Como o nome mesmo já diz, a história é a história da Kimi. Ela é a poliana delas 4, então tipo, a Kimi é de todas que sempre tem uma visão positiva de futuro e que, na verdade, luta de frente, é uma mulher extremamente forte. E ela tem essa coisa de ajudar todo mundo, mas ela não quer piedade nunca. Então, quando elas saem de lá, elas ganham o nome de mulher topeiras, devido a essa coisa de estarem embaixo da terra. E a Kimi não aceita isso, ela não quer viver refém dessa história como um todo, com as pessoas sendo dó dela, então ela não volta pra casa. Ela pega a parte dela em um... E quando elas saem de lá, um pessoal faz um fundo de caridade para elas retomarem a vida delas, e aí levanta dinheiro para elas. E aí ela pega a parte dela, e aí a Gretchen dá parte do dinheiro dela. A Cindy dá parte do dinheiro dela pra Kimi, que decide ficar em Nova York. E aí ela começa essa nova vida em Nova York, que é completamente diferente do lugar de onde ela veio, né? E aí ela pulou uma grande fase de desenvolvimento da vida dela. Ela foi raptada adolescente e ela volta já com mais de 20 anos. Ela tem 30, na verdade, acho que ela tinha 15 quando foi raptada, ela volta com 30. Então ela não sabe desenvolver essas relações românticas, ela nunca deu o primeiro beijo dela com um rapaz, né? Na verdade, existe a premissa de que talvez existissem beijos e outras coisas dentro da casa, mas a gente não tem certeza do que aconteceu ali. E aí ela vai começar a se desenvolver, então ela vai ter o primeiro amor dela, ela vai ter o primeiro emprego dela, e é aí que entram esses outros personagens. Sim. Quando ela chega lá, ela vai morar em um lugar no subúrbio. Ela vê um anúncio no jornal, ela chega lá e é o prédio da Lilian, que tem o Titus morando no porão. A Lilian é essa senhorinha que aparentemente a gente não sabe exatamente a idade dela, mas a história dela diz que há 40 anos ela deu um tiro no marido dela e enterrou ele na parede depois. Então a gente tem essa premissa de que ela tem mais do que 40 anos, com certeza, ela deve ter uns 60 ali. E ela é dona de uma casa extremamente antiga no subúrbio, que ela aluga pro Titus. O Titus veio também pra Nova York com a vontade de ser um grande ator da Broadway, né? O desejo dele era... da cidade do interior dele. Exatamente, porque o Titus é negro, gay e grande demais pra cidadezinha onde ele vivia, digamos assim. E aí ele tem esse sonho de ser o ator de Rei Leão, e quando ele chega aqui, não rola. Então ele vive correndo atrás de tentar conseguir desenrolar essa carreira que não se desenrola. Quando ele tenta entrar pro elenco oficial, ele não consegue, ele decide montar a versão própria dele de Rei Leão, que só com ele atuando. Aí ele recebe a intimação da Disney e não consegue mais atuar. O Titus é tipo o melhor ator de todos.
E Ótimo cantor. maravilhoso. E aí, na verdade, ele não paga o aluguel, ele não tem como pagar o aluguel. Todo o dinheiro que ele tem, ele gasta com as Barbies dele. Então, Uma coleção de Barbies. é um negócio muito fantástico. Ele mora num porão e ele vai dividir esse porão com a Kim. Lá embaixo tem um micro quarto, que pra mim é uma das cenas mais hilárias da primeira temporada. Ele tem um lugar que eu acho que é uma despensa, tipo, muito pequenininho, deve ser 1 por 1, assim. E tem uma porta. E uma janela. Ele chega e aceita a Kim, porque ela pode pagar o aluguel, né? E depois ele arrancar um monte de dinheiro dela, assim, mas ele não é maldoso, ele só é Nova sacana. Yorkino, já sabe que tava experiente na cidade e tira vantagem de tudo. Ele vai arrancando dinheiro dela, assim. E aí ele fala pra ela, e esse aqui vai ser seu quarto, e esse cubículo, né? E você fala, tipo, cara, ela nunca vai cair nesse. Só que ela nunca teve uma parede entre ela e essas mulheres ao longo de todos os 15 anos. Esse quarto inteiro é meu! É só Tudo meu! isso. E tem uma porta, e o negócio é muito E ela fica hilário. brincando de fechar com a porta, ela fala, eu tenho minha própria janela! E aí tá isso que tipo... Então ela é muito irritantemente imbecil até às vezes. Mas ela é muito carismática, você acaba se apegando a ela. E aí ela vai arrumar um emprego em uma área completamente diferente, que é uma área super rica, né? Uma área de bilionários, digamos assim. E a patroa dela vai ser a Jacqueline, que é essa mulher extremamente fútil, mas que vai ter um desenvolvimento muito incrível, assim. Na verdade, um dos grandes pontos da série é o desenvolvimento de personagem que eles têm. O desenvolvimento de personagens nesse seriado é uma coisa fantástica, ignora os latidos. É uma coisa fantástica. Nenhum personagem continua como ele de fato é. Ele tem amadurecimento, ele tem extensão e profundidade, sabe? E é uma coisa muito bonita de se ver assim na construção. O Titus, por exemplo, é esse cara que geralmente não consegue completar nada, ele não tem grandes Ele laços. começa a série já desistindo do sonho dele. Agora o trabalho dele, ele alugou uma fantasia de Homem de Ferro, que não é um Homem de Ferro. E fica entregando panfletos no centro de Nova York. Ao longo da série ele vai voltando a ter a força de vontade dele de lutar pelo sonho dele de ser ator, de ser cantor, de participar de alguma coisa grande, né? E é a Kim que vai devolver esses sonhos pra ele, na verdade. E aí você vê que vai aprofundando, sabe? Ele vai desenrolando coisas do passado dele. Ele vai conseguindo se tornar uma pessoa melhor também, porque o Titus é uma pessoa que no começo só pensa em dinheiro e é uma pessoa muito fria. E ele vai tendo um lado humano que vai sendo explorado. Pera. Mini Lilo e Mini Stitch. Parou. Parou. Não. Parou. Ajuda, né? Ô filho, vem cá. Ok. Tá, continua. E a Lilian também vai ter um aprofundamento muito grande. A Lilian, ela tem essa coisa de pertencimento que é muito bonita. Ela tem uma ligação muito grande com o lugar de onde ela veio. O medo dela de que a chegada de grandes empresas, na verdade, tirem o lugar dela. Eles trabalham essa coisa da pobreza. Que é um bairro extremamente pobre e antigo, é quase considerado um bairro histórico. E ela tem medo de que, como as pessoas brancas, as pessoas de poderes classe média alta chegando, o bairro vai ficar mais caro. É importante dizer que ela também é branca. Ela é branca, ela é extremamente branca, mas ela tem mais medo dos brancos que têm dinheiro. E aí ela fala o tempo todo, sabe, tipo, os brancos estão chegando, os brancos estão vindo, e, sabe, tipo, olha, pintaram essa parede, tem 3 dias que ninguém pichou. E, sabe, tipo, essas pessoas estão andando de carro chique aqui, tá vindo mercado novo, tá vindo hipster pra cá. E aí ela fica tem medo, muito claro. Só que isso torna o terreno mais caro e aí eles não possam mais morar lá porque vai ser um bairro de gente chique. E eles não têm lugar mais na cidade assim. E aí fica muito claro essa crítica ao capitalismo mesmo e a como as pessoas passam a ser meros elementos cênicos quando o capitalismo entra em jogo. E isso é muito legal. A forma como eles trabalham as críticas sociais aí são muito marcantes, sabe? E isso vai da questão financeira
né, do pobre e o medo dele de perder o pouco que tem, do rico e o medo dele de perder o muito que tem também, porque a Jacqueline vai se separar e vai perder a fortuna dela. Ela luta pra manter o marido dela porque ela é uma daquelas pessoas que fazem escalada social. Mas eu queria só fazer o último adendo ainda na situação da Lilian, porque esse desenvolvimento dela, do medo dela, só acaba se desenvolvendo na terceira temporada, que é quando alguém chega pra investir no bairro deles e é alguém que nasceu e cresceu no bairro e quer melhorar. Não é alguém que tá buscando lucro. Então ele quer trazer as coisas que o bairro precisa para ser um bairro pra gente conseguir ter qualidade de vida, mas ele não quer transformar o bairro a ponto de que as pessoas que estejam lá não possam mais morar. É porque, no caso, nessa paixão da Lilian em manter o bairro como ele é, ela acaba preferindo que o pior esteja ali. Então tem um período em que a água tá super poluída e tal. E aí vem alguém, a Jacqueline, num projeto com os ricos para tentar melhorar aquilo para aquele bairro, como uma propaganda quase política mesmo. E ela fala, não, deixa a água suja, a gente quer a água suja. Então nesse medo de perder o bairro, ela acaba mantendo agredindo o bairro. Isso, sabe? Ela quer que tudo seja pior pra ela e pros moradores, porque aí eles não correm esse risco de perder. E quando esse cara vem, ele mostra que não precisa ser assim, que dá pra ter progresso sem que o progresso seja ruim. Porque ele vem de lá. E aí ela, na verdade, tá fazendo mal de alguma forma também. E aí ela repensa toda essa atitude. Esse aprofundamento de personagem é uma coisa que acontece em todos eles. A Kim, por exemplo, amadurece muito do começo ali pra terceira temporada, e tem coisas muito pequenas que na verdade se tornam muito importantes ali, como por exemplo o encontro dela com a mãe dela, né? Ela se sente abandonada pela mãe. E a mãe dela nunca deu muita atenção pra ela, e quando ela desaparece, quando ela volta, a mãe dela não foi ver ela quando ela foi resgatada. A mãe dela nem lá estava. Ninguém sabia onde a mãe dela estava. E aí nunca entrou em contato com ela, e ela passa 2 temporadas sem ter contato com a mãe dela. Até na terceira temporada ter desenvolvimento sobre isso. E aí quando isso se desenrola, tem uma cena dela amarrando o cadarço, porque ela nunca soube amarrar o cadarço, a mãe dela nunca parou pra ensinar, e aí ela usava sapatos de velcro. Ela tem horror a velcro, isso é uma ligação com o trauma que ela tem com a mãe dela. E aí ela finalmente consegue amarrar o cadarço, e aquilo mostra um amadurecimento tão grande em um ato tão pequeno. E são essas pequenas coisas na série, dentro de uma comicidade, de repente uma coisa que te toca, sabe? É uma comédia muito inteligente. Não é uma sitcom vazia. Tem detalhes de personagens que eles comentam alguma coisa no primeiro episódio e que não é esquecido. Tá no subjetivo do personagem, sabe? O Titus, ele deixa escapar por um momento lá que ele é casado, mas você acha que é só uma piada, porque ele era gay, que ele é gay, né? Tipo, como assim um cara gay casado? Não. E aí é uma coisa que tem uma história que se desenvolve depois. Essa situação da Lilian não é só um alívio cômico, tipo, porque o meu marido morreu. Aí o Titus fala, você deu um tiro nele. Ela fala, mas ele era negro, tava no escuro e era nos anos 70. Nos anos 70 a gente achava que a gente tinha medo dos negros, né? E aí depois se desenvolve que não foi só um alívio cômico. Tem uma história dos dois, sabe? Ele tá presente na temporada, você reconhece ele. Ele é quase um personagem o tempo todo, sabe? Por mais que ele não esteja ali, em alguns momentos ele aparece como flashback. Ele é mais personagem que os personagens que estão lá. Tipo, os filhos da Jacqueline quase não fazem diferença. E a Jacqueline mesmo é um outro personagem que é fantástico, porque ela é branca, loira, ela é todo o arquétipo Barbie, né? Essa milionária, essa socialite. E aí, na verdade, os pais dela são nativos. Então ela é nativa, só que ela usa lente azul. E aí, a cena em que ela tira as lentes de contato, que é uma coisa muito pequena, assim, mas ela tem aquele olhão preto por baixo, diz muita coisa, sabe? E ela sobre insiste em não usar as lentes porque ela não quer mudar a cor dos olhos, mas ela tem problema de olho, então ela não enxerga nada. E aí o pessoal fala, tipo, põe a lente. Não, não quero negar mais minhas raízes. E sai batendo nas coisas, o pessoal fica... E a inteligência emocional, sabe? Porque ela começa como uma pessoa tão fútil, você não espera nada dela. E de repente ela vai evoluindo numa inteligência emocional, numa luta pelo povo dela, e ela consegue o que ela de fato galga. E isso é muito foda. É um personagem que no começo você pensa, é só uma socialite rica que vai ser o alívio cômico, que vai servir
para desenvolver alguma coisa, mas no final ela é um personagem completo, que se mostra capaz. Ela começa falando que ela não vai ser capaz de fazer nada, que ela precisa de um marido rico, e no final ela, tipo, vira a Cher, tipo, eu sou o homem rico. É Madonna que fala isso. É a Cher. A Cher, tipo, eu sou o homem rico, sabe? Eu não preciso. E na verdade eu tinha muito medo pela Jacqueline, porque quando eu comecei eu fui vendo ela que ela começa sendo amante dele e tal, e ela é dependente desse homem e tal, e eu fico tipo... estereótipos. E aí, não. E aí ela vem e me surpreende, sabe? E a Kim, que de repente parece meio tonta e que no começo parece que vai casar com um cara rico também, vem e transforma a coisa e você começa a falar, cara, tem alguma coisa aí. E essas críticas vêm acontecendo. A ambientalização deles também, que é uma coisa muito fantástica. Quando você tá no subúrbio, você de fato está no subúrbio. E É interessante porque tem esses dois lados bem claros. Tem um momento que a Kim tá namorando um cara riquíssimo, que ela conhece, do núcleo da Jacqueline, mas ela também tá interessada num japonesinho que gosta muito dela, um vietnamita. Japonesinho. E que também tá apaixonado nela. E aí eles têm um momento que eles ficam disputando pela atenção dela. E aí tem o aniversário dela, em que que ela liga pro namorado dela, que é o rico, pra trazer gelo. E aí ele fica tipo, vou ter que levar gelo? Não, tudo bem. E aí na hora que ele tá chegando na festa, ele encontra o japonês, que também tava trazendo gelo. Vietnamita. O vietnamita, que também tava trazendo gelo. E aí ele fala, tipo, você também pegou gelo? Você comprou gelo? Eu falo, não, esse aqui caiu de um ar-condicionado e aí eu tô trazendo pra caso precise. Você também tá trazendo gelo? Ele fala, a Kim me pediu. E aí quando entra, ele tem uma caixa enorme e aí tem 4 cubinhos de gelo, um gelo de marca caríssima com um pegadorzinho, tipo, você fica... Mostra. Enfim, é uma série fantástica, que tem Várias uma ambientação camadas. muito boa. Ela tem essa coisa toda da Lillian ter parado nos anos 70, e de fato, quando você entra ali naquele ambiente, a história parou nos anos 70. A Lillian e o ambiente tá parado nos anos 70 e a Kimi tá parada nos anos 90. Que foi quando ela foi sequestrada. Na verdade eu acho que não é bem anos 70, acho que tá tudo parado nos anos 90 mesmo. Porque, tipo, eles não escutam CDs, eles escutam fitas cassete. A TV deles, eles não tinham uma televisão, e aí a Kimi acha uma TV dessas de tubo antiguíssimas no lixo. E aí o Tights fala, ninguém joga nada que funciona fora, não sei o quê. E aí a hora que liga tá funcionando. Então eles têm a TV, mas é aquela TV antiga, da imagem ruim. Eles só conseguem assistir HBO pelo vizinho. E é uma série que vale a pena por todos os sentidos, sabe? O cuidado que eles têm. A Kim deu um soco na porta lá no primeiro... Não, o namorado dela, se não me engano, deu um soco na porta na primeira temporada. Na terceira temporada, o buraco na porta ainda tá ali, sabe? Tipo, o tempo todo você tem essas pequenas coisas que vão te conquistando. A crítica social, como a gente já disse, não só do financeiro, não só da questão de gênero, eles discutem de tudo, inclusive feminismo, internet, eles usam a internet contra nós. Uma questão muito importante é a presença da internet. No primeiro episódio... De algumas formas, eu falei de algumas formas, desculpa. Uma questão que está presente desde a abertura, no primeiro episódio, que é a referência aos virais, tá presente na série toda. E acho que um todo, assim, sabe? Um colar da Jacqueline que significava a família dela, que vem sendo presente, assim, são coisas que quase passam a ser especiais pra você também, sabe? Se tratando ainda das críticas, a questão do lobisomem, do Titus. Tem um momento que o Titus vai trabalhar num restaurante temático, onde que para servir os clientes eles se transformam, eles se vestem de personagens, e aí eles fazem alguns números no decorrer do expediente, e ele se veste de lobisomem. E aí quando ele se veste de lobisomem, ele fala que ele foi melhor tratado do que como nunca foi tratado enquanto negro, e que pela primeira vez ninguém confundiu ele com o Samuel L. Jackson. Então acho que, tipo, são essas pequenas alfinetadas que te fazem rir, e aí de repente você se pergunta, cara, por que eu tô rindo disso? Isso no fundo não é engraçado, isso não é legal. E vai criando uma consciência. É claro que tem algumas coisas que pra mim são meio errôneas. Teve um momento ali onde eles falam do feminismo, no episódio com a mãe da Kimi, que eles fazem uma crítica que a mim foi um pouco descuidada, pode ter sido... Não é que eles não fazem um universo unilateral. E aí no momento que eles fazem uma crítica,
eles também fazem uma contra-crítica em alguns momentos, sabe? Nesse momento ela faz uma coisa sobre abusos, e aí o rapaz rebate com uma informação que mostra que 40% também é cometido por mulheres. O que a gente ignora que 60% ainda são cometidos por homens. Exatamente. A forma como E a ficou, frequência, acho a que pra mim força, ficou um enfim. pouco descuidada, porque é uma coisa que pode deslegitimar uma luta e essa coisa como um todo. Mas são muito pequenas essas falhas, assim, e quase inexistentes, ao passo de que tem muita coisa positiva. Eu super recomendo, é um seriado que a gente assistiu em 2 semanas, as 3 temporadas, assim, eu engoli ele. É maravilhoso. E E a gente não pode deixar de falar das referências musicais que eles fazem. eles Maravilhoso. recriam as letras das músicas deles. E, gente, isso é fantástico, assim. Eu nem sei como dizer. As referências dos anos 90, pra quem cresceu ali no final dos anos 90, É cheio de referências. é impossível ignorar, assim. É E o uma coisa universo fantástica. meio que nonsense que eles fazem é muito bom. E tem o embate que é as críticas religiosas também que eles fazem e de conceito de seitas. É muito interessante ver. Não só tem o episódio em que a Kimi entra, ela tá dirigindo o carro porque ela vira Uber. Isso é muito fantástico. Ela vira Uber, apesar de não ter carteira de motorista. Ela tinha licença de quando ela tinha lá atrás, mas estava vencida, aí precisa fazer... Enfim, Entra numa ela situação não pra tem ela voltar carteira, a mas dirigir. ela vira Uber. E aí, em algum momento, ela pega um padre, um rabino e um pastor, um padre, um rabino, eu não lembro. E aí eles têm Ela uma fala, nossa, situação... para essa piada. São umas coisas assim, umas alfinetadas assim que são bem gostosinhas. Então, assistam. Acho que não tem muito mais o que a gente pode Kimi dizer. Smith é uma série que de 0 a 10 a gente pode lhe dar 9 porque ninguém é perfeito, né? Mas... Exatamente. E porque a 3ª temporada enfraqueceu um pouco. Tina Fey devia estar cuidando da produção ao invés de tentar se enfiar na série. Mas é isso. Se vocês puderem dar o joinha aqui embaixo, ativar o sininho, que também é muito importante. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, manda um inbox pra gente. Fala o que você não gostou. Pra o que a gente pode poder melhorar. conquistar você. E é só. É isso aí. Nós manda beijo. Não faz isso.